Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso quadro de entrevistas, e meu convidado de hoje é o Antônio Hoffert, CEO da Heaven. É um prazer para mim estar aqui conversando com você e com todo mundo que vai nos assistir. Vou falar um pouquinho da Heaven. A Heaven é a empresa pioneira em aplicações B2B em blockchain da América Latina. Basicamente, nós servimos outras empresas com soluções envolvendo a tecnologia blockchain, que vão desde processos, contratos, até soluções transacionais para aumentar a eficiência e reduzir custos de transação dessas empresas. Legal, Antônio. Bom, para começar, eu queria também entender um pouco mais sobre a sua história, né? Eu tenho aqui que você é autor de um plano de desenvolvimento econômico sustentável para o governo, você é professor de mestrado, você teve um hackathon em Tóquio com 3 prêmios e virou referência bibliográfica para o STJ. Então, como que foi essa história? Me conta um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu conheci o mercado cripto na faculdade de economia. Academicamente, eu iniciei por economia, depois fui para engenharia de sistemas e fiz um mestrado em modelagem matemática. Quando eu conheci cripto, eu não dei bola. Foi a minha primeira reação. Eu não achei que isso iria, vamos dizer assim, eu não entendia a tecnologia, tá? Então, eu tive uma carreira tradicional de economista. Eu cheguei a escrever um plano de desenvolvimento econômico para o Estado, trabalhei em banco, trabalhei em corretora. E depois de ter essas experiências, eu vi que aquilo não ia me preencher. Então, eu fui empreender. Aí, morei uma época no Chile, morei nos Estados Unidos, comecei a empreender nesse mercado de soluções em blockchain e estou, desde então, dos últimos 8 anos, empreendendo e criando soluções para empresas. E qual foi o ponto que você teve essa virada de chave, então? Porque você disse que você não tinha entendido a tecnologia blockchain, né? Mas, então, quando foi que você entendeu e que você pensou, bom, então é isso, é com isso que eu vou empreender e é essa tecnologia que vai não só me levar para frente, mas vai gerar um negócio que vai ter impacto, de fato? Boa pergunta. Primeiramente que as mudanças nas nossas vidas, às vezes, são motivadas por frustrações. Eu termino de escrever o plano de desenvolvimento junto com uma equipe de economistas e eu vejo a mudança de governo. E quando o governo muda, despriorizaram todo aquele legado do governo anterior. E eu fiquei me questionando se eu conseguiria deixar um legado nesse ambiente. E aí eu falei, olha, eu prefiro um ambiente que eu tenho muito mais controle, que é o empreendedorismo. Então essa foi minha virada de chave para o empreendedorismo. E nesse momento, eu já tinha me aberto mais para a tecnologia. Então, eu estava caminhando para a área de tecnologia. Hoje, eu sou um arquiteto de soluções. E eu fui entendendo que existe valor em um meio de troca não coercitivo, né? Democrático, vamos dizer assim, com acesso livre. Ou seja, toda a infraestrutura de um sistema distribuído. E quando eu fui percebendo isso, eu vi que a blockchain poderia solucionar problemas que até então não tinham solução. Foi isso que me motivou. E quando a gente fala em blockchain, a gente pensa muito em criptomoedas, né? Surgiu o Bitcoin e aí depois outras criptomoedas, tanto que boa parte assim do mercado até hoje é mais focado em criptomoedas, né? Mas mais recentemente que a gente começou a falar em tecnologia blockchain, mais separado de cripto, né? Com uma solução mesmo. Então, como foi para você reconhecer isso, né? Como que você começou? Você começou investindo em cripto? Você começou estudando de fato a tecnologia? Como que foi isso? Excelente. Tem uma passagem do meu livro que eu gosto de citar, que a escrita humana, o primeiro alfabeto estruturado mesmo, ele foi inventado há 5.000 anos atrás, na Suméria, tá? E estou trazendo esse paralelo porque o primeiro artefato de uma escrita humana era um tablete de barro, tá? Que tinha crédito e débito. Ou seja, era uma noção primitiva do dinheiro. A gente pode falar que uma das motivações para a invenção da escrita foi a contabilização de coisas, tá? Do mesmo jeito que uma das motivações para a invenção desse sistema distribuído foi uma moeda justa, que são uma moeda capaz de criar
transações justas, rápidas, né, sem fronteiras. Então, eu acho que as criptomoedas são a aplicação mais urgente da blockchain. Assim como o dinheiro, a noção de contabilidade, era uma aplicação urgente da escrita. Mas depois, do mesmo jeito que nós usamos a escrita para várias outras coisas, para literatura, para N outras aplicações, a blockchain também tem outras aplicações. Então, eu gosto de ver ela como um protocolo de comunicação e não como simplesmente um protocolo de valor financeiro. Legal. Bom, então você até comentou, né? Porque quando a gente usa blockchain como solução, tem muitos casos de uso dos mais variados tipos. E eu queria saber, então, de você, algum caso de uso que você já teve que o blockchain realmente mudou, né, a forma como as coisas são feitas para melhor. Perfeito. Isso vem de encontro com o mito, a história de criação do porquê que a gente fundou a Heaven, que foi uma situação na siderúrgica brasileira. É uma história que aconteceu em meados ali de 2019. Um grande acidente siderúrgico, tá? Aconteceu nessa data. E eu queria, só para romantizar um pouquinho, uma planta siderúrgica é um ambiente enorme, com equipamentos que produzem aço de várias toneladas, tá? Gigantescos. E um desses equipamentos, ele esquentou tanto que ele vazou, ele rompeu. Então, imagina aquele magma fundente lambendo a estrutura metálica daquela fábrica, tá? O problema não foi esse, não foi o primeiro nem o último acidente que a siderurgia vai ver. Mas quando as partes envolvidas foram entender o que aconteceu, elas procuraram por um artefato, um relatório, que era um pré-requisito para aquele equipamento ser montado, tá? Então, a parte do cliente, que era a própria siderúrgica, e o fornecedor, que era um fornecedor de insumos, começaram a discutir de quem era a culpa. Só que esse artefato, que era o pré-requisito para aquilo tudo acontecer, não foi encontrado depois do acidente. Então, as pessoas ficaram discutindo de quem era a culpa e acabaram cancelando um super contrato, tá? Com prejuízo de milhões e milhões de dólares, que impactou a indústria fortemente. Esse problema é um problema clássico de segurança da informação, que as empresas acreditam que tem até acontecer algo crítico. E a gente vê, de fato, qual que é quão efêmero, né? Como um banco de dados pode ser alterado em situações críticas. Então, esse é um bom exemplo que a gente começou a aplicar blockchain para registrar processos e contratos, cada passo que está sendo tomado dentro de uma corporação, em relação às diferentes partes, por exemplo, clientes e fornecedores, e a partir desse registro, a gente garante a segurança documental. Então, a gente consegue garantir uma camada absoluta de segurança da informação para que trocas sejam feitas em cima dela. Isso é um tipo de problema que a blockchain resolveu para melhor. Legal, eu vi aqui também que vocês venceram um hackathon em Tóquio, né? Tiveram 3 prêmios. Então, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre isso, né? Para quem não sabe, hackathon é um desafio, né? Para você desenvolver soluções, nesse caso, em blockchain. E eu queria que você me contasse um pouco mais sobre quais foram os desafios e quais foram os prêmios e de que forma vocês estão pensando em novos casos de uso que a Heaven pode resolver com blockchain no mundo real. Perfeito. Olha, esse hackathon em Tóquio foi muito divertido e emocionante ao mesmo tempo. Tá? Imagina uma grande estrutura montada para pessoas que gostam de tecnologia se reunirem e competirem entre si. Então, são montados times, tá? E esse tipo de evento acontece no mundo todo. Esse ano, na minha opinião, Tóquio foi o mais importante, mas existem várias outras cidades importantes. E eram 3.000 desenvolvedores. Então, pensa, assim, a nata da tecnologia voltada para a Web3 no continente asiático estava presente. E nós competimos nesse hackathon. Vale a pena ressaltar que a gente ficou mais de, sei lá, de 50 a 60 horas. A gente dormiu umas 7, 6, assim, no tempo todo.
E eu tenho que fazer uma menção honrosa ao meu sócio, João Henrique, que foi o herói, assim, do hackathon, um cara fenomenal. E como é que é essa experiência até? Acho que é uma curiosidade, né, das pessoas, né? Vocês ficam lá sem dormir, focados no desafio, né? Qual que é a experiência, a vivência de quem participa desses eventos? Bom, primeiramente você tem que ficar confortável em ser taxado de nerd pro resto da vida, né? Porque são muitos nerds juntos produzindo tecnologia e inovação, né? Cada time escolhe um objetivo para resolver um problema para resolver e depois esse problema ele é apresentado para jurados. Muitas vezes o jurado é o próprio Vitalik Buterin, que foi o fundador do Ethereum, tá? Então assim, são jurados de alto nível. E aí cada vertical de negócio existem premiações para essa vertical e as pessoas competem para literalmente ficar na frente ali do ranking. No nosso caso, nós ganhamos 3 prêmios, mas um deles foi realmente relevante, eu diria, tá? E esse foi especificamente sobre armazenamento descentralizado. E aí, para falar o que a gente criou, foi uma metodologia de acesso via NFT para dados armazenados de forma descentralizada. Então, isso ajuda muito para manejo de credenciais de serviços online, como Netflix, Spotify. Isso ajuda a resolver o problema de compartilhamento de credenciais. Sabe quando uma pessoa compartilha para outra a senha de forma ingênua, achando que não vai ter problema e tal? É muito mais difícil você compartilhar a sua chave privada, que tem seus NFTs e podem ser transferidos por alguém, por um terceiro, de forma irreversível. Então, a gente ajuda as empresas a controlarem suas subscrições, tá? Legal. E vocês já estão implementando isso? Vocês têm novas ideias, né, para usar a blockchain, né, com a Heaven, que possa resolver problemas, assim, do mundo real, além, né, do hackathon, além da indústria e tudo mais? A gente tem mais exemplos, assim, para deixar a coisa, assim, mais variada mesmo? Como que blockchain pode impactar a vida real, assim, em vários âmbitos? Tem sim, mas eu vou focar em só 2. Uhum. Primeiro, esse acesso descentralizado de informação, ele é tão forte do ponto de vista criptográfico que a gente consegue provar quem teve acesso e quem não teve. Então, é possível uma empresa criar uma data room, que é uma sala de dados. Isso é muito usado por bancos para fazer processos de M&A, que é aquisições e fusões, tá? Que tem muito documento crítico sendo compartilhado para diferentes partes e todo mundo tem que saber quem teve acesso a um documento num determinado momento. Então, a gente consegue criar esse acesso descentralizado de dados no qual somente quem teve um NFT conseguiu ler aquele documento num determinado período. E a segurança disso é absoluta. Então, esse é um caso, tá? Uhum. Tem um segundo caso que eu acho mais interessante ainda. Quando a gente começa a registrar contratos na blockchain, por exemplo, a gente vai numa empresa, pega um contrato tradicional, transforma ele num contrato inteligente. E a gente começa a colocar as partes envolvidas, uma em frente da outra, para registrar só o que for verdade. Por exemplo, eu sou um fornecedor seu. Eu te forneci 100 unidades de qualquer coisa. Você não vai deixar eu falar que eu forneci 110, por exemplo, para receber a mais, e eu não vou deixar você dizer que eu forneci só 90. Então, a gente chega por consenso na verdade, tá? E uma vez que a gente chega na verdade, a gente garante que o que for registrado na blockchain é verdade, e nós criamos contratos inteligentes para armazenar esses dados, existe uma aplicação muito interessante que ela é fundamentada em prova de conhecimento zero. Não vou entrar em detalhes, mas é uma forma que a gente consegue fazer perguntas para aqueles contratos inteligentes sem revelar nenhuma informação da empresa. Então, vou dar um exemplo prático. Imagina que uma empresa colocou o seu fluxo de caixa nessa metodologia, entradas e saídas de caixa. Eu consigo agora fazer com que bancos e fornecedores façam perguntas estratégicas para essa empresa sem eu revelar nenhum dado da empresa. Qual tipo de pergunta? Eu, como banco, posso emprestar X milhões de reais para essa empresa a um juros Y e ela conseguiria me pagar num determinado tempo? Então, olha só, eu consigo fazer uma asserção de crédito na empresa sem que ela me conte nada dos dados dela e eu consigo receber um booleano, que é uma resposta sim ou não, se a empresa vai conseguir me pagar.
E eu, como banco, sabendo que isso é verdade, eu fico muito mais confortável de fazer o empréstimo. Então, meus juros podem até baixar. Ou então, eu, como cliente, quero ver se no controle de estoque daquele fornecedor, ele vai ter capacidade de me fornecer uma determinada quantidade de matéria-prima, numa data tal, de acordo com a evolução dos números dele. E eu recebo esse sim ou não. Fico muito mais confortável de fazer uma compra internacional, por exemplo. Então, essas são aplicações de negócios que a gente está viabilizando com a tecnologia blockchain e que realmente não existiam antes. Muito bom. Bom, você acha que você já enxerga, né, empresas e bancos adotando essa tecnologia para trazer esses benefícios? Sim, e para deixar mais tangível ainda, nós temos alguns desses produtos já implantados com cases em empresas muito conservadoras. Por exemplo, líderes da siderurgia, que são empresas que produzem aço, e são, acho que, os CEOs mais conservadores do mercado, geralmente com faixa etária bem alta. Nós temos essa tecnologia sendo utilizada por uma perfuradora de petróleo, que também é um business super tradicional, que perfura poços ali no meio do leito do oceano, tá? Construtoras de infraestrutura, que fazem obras de grande porte, exportadoras e importadoras, que nós chamamos de trading companies. Então, essas empresas já usam esse tipo de tecnologia. Inclusive, temos um cliente que é um banco estatal, que a gente está fazendo uma prova de conceito agora para certificar esses processos em blockchain. E quais são as suas perspectivas para a tecnologia blockchain no futuro? Essa pergunta, eu gosto de responder ela com a curva da Gartner, que é uma consultoria internacional. Ela mede a evolução da maturidade da tecnologia. Então, existem 5 estágios. Existe o estágio de early adopters no início, que só os nerds estão envolvidos com aquela tecnologia. Depois, a gente tem um estágio de expectativas infladas, que é quando a coisa está bolhada. Depois, a gente tem um estágio de depressão, que é quando aquela bolha estoura, as pessoas desanimam e acham que a tecnologia não serve para nada. Só que depois do terceiro, tem o quarto e o quinto. O quarto é quando as empresas, olha, essa tecnologia não era tão ruim assim, que é o estágio que eu acho que a blockchain se encontra, tá? E elas começam a valorizar um pouquinho mais aquela tecnologia e começam a querer provar. Deixa eu entender como que funciona, deixa eu fazer um POC. E aí começam a colher os benefícios. E depois disso, eu vejo o quinto estágio, que é o platô de produtividade, no qual a tecnologia já está embarcada nas empresas e na vida das pessoas, mas as pessoas não reparam que elas estão utilizando a tecnologia. Então, é aí que eu acho que a perspectiva de futuro da blockchain se encontram. Por quê? Ninguém quer trabalhar com chave privada e chave pública. Ninguém quer fazer custódia própria. É claro que, como maximalista, existem pessoas que querem fazer a custódia do próprio recurso, mas estou falando agora ninguém generalizando para o público em geral, tá? Então, as pessoas não querem ter responsabilidades extras. Elas querem ter facilidades extras. Eu acredito que a blockchain será difundida no momento que as pessoas utilizem a tecnologia sem reparar que elas estão usando, ou sem precisar entender nada para usar. E é o que a gente faz nas empresas. Por exemplo, todo o acesso desses sistemas funcionam por login, e-mail e senha tradicional. Ninguém fica fazendo acesso com MetaMask, por exemplo. E se a pessoa quiser colher os frutos da segurança do blockchain, está ali para ela, para aquele usuário mais hard, que vai poder abrir a transação, vai poder ler o que ele registrou. Então, eu acho que o segredo da expansão tecnológica está aí, no fato das pessoas poderem utilizar sem ter que pensar muito sobre ela. Legal, Antônio. Bom, para finalizar aqui, para descontrair, eu vou fazer um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas. E eu vou começar com a clássica, né? Qual que é o seu time de futebol? Olha, lamento decepcionar, talvez muito atípico para um brasileiro, mas eu não tenho um time de futebol favorito. Eu não assisto assim. O último filme que você assistiu? Último filme? Posso falar de livro? A próxima pergunta já era o livro, mas se você prefere...
Eu leio mais do que vejo filmes, sabe? Então me fala qual foi o último livro e o livro preferido. Fala 2. Maravilha. O último livro foi Além do Bem e do Mal, do Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão. O livro favorito, que eu não terminei ainda, mas surpreendentemente eu não achei que eu ia gostar de romances, mas é um romance, é A Revolta de Atlas. Legal. E o seu lugar preferido no mundo? Metafisicamente, aonde eu consigo fazer a diferença. Agora, se for geograficamente, eu sou bastante fã do Japão. Legal. E qual setor você acha que vai ser mais impactado por blockchain? Qual setor? Um só. Olha, todo setor que depende de histórico transacional. Certo. Bom, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Talvez ficou um pouco vago, né? Mas todas as empresas do mundo dependem de registrar seu histórico transacional. Os ERPs, que são aqueles sistemas corporativos, fazem isso. Então, eu acho que blockchain vai inovar em todo o setor de contabilidade, registro de negócios, sistemas corporativos. Legal. Bom, Antônio, é isso. Foi ótimo o nosso papo, gostei muito. Muito obrigada por ter vindo. Mariana, o prazer foi meu pelo convite e eu gostaria de deixar um recado para quem estiver nos assistindo. Para quem trabalha em grandes empresas ou quem tem uma empresa e gostaria de aplicar a tecnologia blockchain, para os ouvintes aqui do programa, a gente vai disponibilizar na Heaven 10 vouchers de acesso gratuito ao sistema de automatização de processos da Heaven para as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato. O nosso site é o heaven.com. Legal, Antônio. Bom, gostei muito do papo. E é isso, a gente vai ficando por aqui.